Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Prezados ouvintes, a Bíblia Sagrada no livro de Isaías, no seu capítulo 9, versículo 6, nos fala acerca daquela profecia, acerca da primeira vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela falou com muita antecedência. Os estudiosos da Bíblia chegam a acreditar que de Isaías 9:6, a profecia messiânica do profeta Isaías, acerca do nascimento de Jesus, até aquele dia em que ele nasceu, até os dias em que o anjo Gabriel visitou a Maria, São Mateus capítulo 1, acreditam que tenha sido um espaço de tempo de 712 a 750 anos, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, entre isto. A Bíblia já havia dito que nasceria em Israel um menino especial, e sem dúvida foi. Toda criança é especial, traz encantos, sensibiliza corações, especialmente ali os pais, aqueles que estão mais em volta, mais pertinho. Mas este seria muito mais do que especial. Esse menino que viria a nascer entre os homens, ele seria, por que não dizer, o próprio Deus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vê você? Isaías 9, versículo 6 diz que o menino, o filho que viria a nascer, seria um maravilhoso conselheiro. E quem diria que Jesus não foi este maravilhoso conselheiro? Quem diria que Jesus não foi este Deus forte? Aqui diz que o menino seria Deus forte. Também diz que ele seria Pai da Eternidade. Então ele só pode ser o próprio Deus. Se ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, então ele é o Criador de todas as coisas. Então ele é o próprio Deus que estava escondido em simplicidade. Por isso que eu disse, nasceu em Israel um menino mais do que especial. Por que mais do que especial? Porque era um menino Deus, porque era um menino criador de todas as coisas, porque era um menino, mas que não teve o seu princípio de dias ali, quando começou os primeiros segundos da gestação, os primeiros minutos da gestação, quando o anjo Gabriel visitou a Maria e o Espírito Santo fez sombra sobre ela. Nasceu em Israel um menino, por que também não dizer rei? Visto que a Escritura chamou aquele menino, quando se tornou homem, obediente ao Pai, e foi obediente, disse Filipenses 2, até a morte, morte de cruz. A Bíblia diz que ele se tornou Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que diante de Jesus todo joelho deve se dobrar e toda língua um dia, queiram os homens ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o próprio Senhor. Um menino
que foi chamado pela Bíblia de maravilhoso conselheiro, de príncipe da paz, mas de príncipe ele foi a rei. O menino que foi chamado de Pai da eternidade, chamado de Deus forte, nasceu em Israel um menino Deus, um menino maravilhoso, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. E aí, quando voltamos para a Bíblia, nós vamos encontrar aqui dentro das Escrituras diversos feitos de Jesus que não deixam dúvida. Feitos de Jesus, fatos comprovados, estão registrados na Bíblia, que não deixou sombra de dúvida que ele mesmo foi este grande e poderoso Deus mencionado dentro dessa profecia. Isaías 9:6, nós vemos vários atributos que ele teria. Vemos a Bíblia dizendo que o menino seria maravilhoso, que ele seria Deus forte, que ele seria príncipe da paz, que ele seria Pai da eternidade. Se ele seria tudo isso, de acordo com Isaías 9:6, ele tem que ter feito obras que comprovem isso. E aí, se passarmos para a observação, a análise, nós vamos ver que ele agiu como Pai da eternidade. Como Pai, ele disse, São João 14, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como príncipe da paz, ele disse, a paz que eu vou lhe dou, o mundo não a conhece, o mundo não a pode dar. Quer dizer, como príncipe da paz, ele trouxe paz para o coração daqueles que estavam condenados, aflitos, em prisão. Trouxe paz para o coração agonizante de Madalena, que se preparava para morrer. Paz para o coração do aflito Zaqueu, que não conseguia dormir em paz. Trouxe paz para o coração temperamental, tão agitado, explosivo, que tinha o apóstolo São Pedro, Cefas, como era chamado. Nós percebemos que ele fez muitas e muitas coisas que comprovou ser ele, este príncipe da paz. Ele deu paz para aquele gadareno em São Marcos, capítulo de número 5, que se debatia com o corpo em pedras, que vivia danificando as sepulturas no cemitério, que vivia espancando sua família, quebrando sua casa. Era um homem que não tinha paz, perturbado por demônios. Uma legião de demônios, diz a Bíblia, a ponto de que saíram dele ao ver Jesus e entraram em alguns porcos que se precipitaram no abismo. Jesus deu paz para aquele gadareno que não vivia, porque uma vida escrava do pecado, possessa por demônios, não é viver, mas poderíamos dizer é vegetar, é sofrer, é plantar traumas, derrotas, é criar inimizades, é auto-se destruir. Então nós vemos que Jesus fez coisas que trouxe paz para muitos quando ele esteve aqui. Por onde ele andou, a paz passou com ele. Por onde ele andou, a Bíblia diz, Isaías 9:6, que ele seria um maravilhoso conselheiro. Ele fez muitas obras maravilhosas. Ele deu conselhos maravilhosos, ensinamentos maravilhosos, a ponto de que muitos, diz a Bíblia, se maravilhavam de sua doutrina e de seu ensinamento, mesmo que não o aceitavam, mesmo que não o confessavam, mas aqueles que lhe conheciam diziam, de onde lhe vem essa sabedoria? Não é este o filho do carpinteiro? Não estão seus irmãos e as suas irmãs aqui entre nós? De onde lhe vem esta sabedoria, estas obras tão maravilhosas? E a Bíblia diz que eles estavam maravilhados das obras do Mestre. Suas obras comprovaram de fato quem ele era. Sua vida, seu testemunho, o que ele fazia, mostrou quem realmente ele era. Mostrou aonde ele estava prometido dentro das Escrituras. Maravilhoso conselheiro, quantos bons conselhos. Quando ele disse àquela mulher, mulher,
eu também não te condeno. Vai, não peques mais, para que algo pior não te suceda. Que conselho ele estava dando? Quando ele olhou para o jovem rico e disse àquele jovem rico: vai, vende tudo o que tens, reparte para os pobres, venha e segue-me, então terás um tesouro nos céus. Que conselho Jesus deu? Aquele jovem não teve fé para tomar o conselho. Estava com seu coração muito dividido entre Deus e as riquezas, entre Deus e o mundo. Ele tinha bagagens demais e não queria renunciar tudo aquilo que ele tinha. Mas Jesus deu um conselho para ele que, se ele tivesse seguido à risca, com certeza ele teria alcançado a vida eterna. Quando Jesus olhou para os seus discípulos e então passou perto deles e disse: segue-me. Quantas obras maravilhosas estavam para acontecer na vida daqueles que ouviam o seu segue-me. Quantas obras maravilhosas seguirão e envolverão a vida daqueles que puderem ouvir de bom grado sua palavra, seus maravilhosos conselhos e obedecê-los. Maravilhoso conselheiro! Quantas obras, quantos exemplos bíblicos temos dos maravilhosos feitos, conselhos, atitudes, as maravilhosas ações do amor de Deus através daquele corpo chamado Jesus. Certa vez havia uma viúva na cidade de Naim. Tudo que ela tinha, todo o seu recurso, todo o seu sustento, sua alegria, seu motivo para viver, era o filho que ela tinha. Ela já havia perdido o seu marido e agora o inimigo veio e tragou a vida do seu filho. O inimigo veio agora e acabou com a alegria, com o motivo daquela viúva continuar querendo viver. E então vai uma multidão levando aquele menino falecido para ser sepultado. Mas eles encontraram uma outra multidão que envia no sentido oposto, uma outra multidão que estavam não chorando, mas alegres, porque Jesus estava entre eles. É sempre assim, aonde Jesus está, haverá sim alegria, júbilo, vitória. Se ele estiver na tua casa, o barco pode até se agitar. Se ele estiver em tua igreja, em tua vida, o barco até mesmo poderá agitar. Porém, lembre-se disto: haverá sempre motivos para sorrir, para descansar, porque aonde Jesus está é sinônimo de vitória, superação, de maravilhosos conselhos. É sinônimo de paz, porque Ele é o príncipe da paz. É sinônimo de poder, porque Ele é o Deus forte, aquele que controla e domina todas as coisas. É sinônimo de eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Enquanto aquela viúva desolada vai com seus parentes, seu filho ali dentro daquele esquife, do outro lado está Jesus. Do outro lado estão aqueles que ouviam sua palavra, seguiam por onde quer que ele andava. Ali estavam os seus seguidores. E ali estava um povo alegre, um povo feliz, um povo disposto, um povo de boas obras, seguindo a Cristo. Todos quantos seguirem a Cristo piamente serão diferentes. E eles encontraram ali agora uma multidão que celebrava a vida, uma outra multidão que chorava a derrota, chorava a morte, chorava o fracasso. E foi aí então que Jesus parou o enterro. Começou agora o maravilhoso conselheiro a trabalhar, o príncipe da paz a trabalhar. A paz daquela mulher havia ido embora, seu marido, seu filho, sua esperança, sua segurança, mas agora ela estava diante de Isaías 9:6, a profecia em cumprimento, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte. E ele parou o enterro, tocou no esquife, e a Bíblia diz que o morto levantou. E eles então viram que Jesus era realmente o maravilhoso conselheiro, um grande profeta, o príncipe da paz. Ele era diferente. E eles gritavam com grande voz: um verdadeiro profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.
Eles reconheceram ali naquele dia, naquele feito, naquele ato de Jesus. Jesus maravilhoso. Eles reconheceram ele como sendo aquele que Isaías diz, maravilhoso conselheiro. Mulher, toma teu filho, volte para tua casa. Recubra a tua paz, recupere a tua quietude de espírito. Eis aí o teu filho, eu lhe dou de novo, eu lhe entrego. Ele fez muitas obras maravilhosas e ainda está fazendo. Ele só não poderá fazer na vida daqueles que não creem em seu nome. Mas uma vez que você crer no nome dele, uma vez que você confia na palavra dele, com certeza ele poderá fazer, realizar por você. Quando ele encontrou com Jairo totalmente desolado, angustiado, chorando, porque sua filha estava morta dentro de casa, quando ressuscitou a filha de Jairo, não restou dúvidas. Todos disseram que ele realmente era maravilhoso. A fama de Jesus, diz a Bíblia, a popularidade de Jesus seguia crescendo por toda a terra de Israel e até pelas cidades circunvizinhas. Eram atos e mais atos maravilhosos. Eram conselhos, ensinamentos e mais ensinamentos maravilhosos. Quando ele ressuscitou a Lázaro, ora, aquilo era impossível. 4 dias, cheirava mal, o corpo já estava em decomposição, nenhum homem poderia fazer aquilo. Somente o Pai da eternidade, o doador da vida, o Deus forte, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Estas pequenas coisas que todo mundo conhece, em filmes, em histórias, em livros, em leitura da Bíblia, são acontecimentos que provaram que Jesus era realmente o Messias, realmente o príncipe da paz, o Deus forte, que ele realmente era o maravilhoso conselheiro, Jesus maravilhoso. Quando ressuscitou Lázaro, Maria até pensou que não tinha mais jeito. Eles até pensaram que era um absurdo abrir o sepulcro de um homem que estava lacrado há 4 dias e já cheirava mal. Pensaram que era um absurdo, que era impossível, um ato insano, que era uma exasperação do sentimento de um amigo, que era o sentimento de dor de um amigo que não pôde chegar em tempo para o funeral, e um grande amigo, por sinal. Eles ignoraram por um momento que ali estava Isaías 9:6. Ali estava aquele que é maravilhoso, aquele que era o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas quando Lázaro ouviu a sua voz, Lázaro sabia que era o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade que estava lhe chamando. A criatura estava reconhecendo agora a voz do Criador. Quando aquela alma vivente de Lázaro, na eternidade, ouviu a voz do Mestre a chamar: Lázaro, sai para fora. Lá no mundo dos espíritos, ela reconheceu a voz do bom pastor. O bom pastor chamou e Lázaro saiu da sepultura, porque Jesus disse: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Lázaro, como uma ovelha do bom pastor Jesus, reconheceu sua voz mesmo entre os mortais, mesmo com seu corpo em decomposição. Ele reconheceu que o fruto da profecia estava lhe chamando, que o homem da profecia, a voz da profecia, o prometido, o Messias, Emanuel, Deus ali estava lhe chamando. O melhor que fazemos quando Deus chama é ouvir a sua voz, reconhecê-la e agir, obedecer, para gozarmos dos bons resultados da obediência à voz de Deus. Quando ele multiplicou pães e peixes, no seu sermão da montanha, ele mostrou que ele provou para aqueles homens que ele era realmente Deus forte. Nenhum homem pode multiplicar pão e peixes. Não me digam que Jesus é apenas homem, ele é Deus. Esteve na condição de homem, 100% homem porque nasceu de mulher, mas também 100% Deus porque não precisou de participação humana. Era homem, sim, mas era Deus também.
porque ressuscitou um morto de 4 dias, porque alimentou 5.000 com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Era Deus, porque chamou à vida a filha de Jairo. É óbvio que era Deus. Ele tirou de dentro do caixão aquele que estava indo para ser sepultado. Só podia ser Deus. E eles foram vendo, diante dos olhos deles, os sinais que o Messias deveria realizar. E então por que o crucificaram? E então por que o rejeitaram? E então por que o povo gritou: solte Barrabás e crucifica Jesus Cristo? É simples, meus amados ouvintes. A popularidade de Jesus começou a descer a partir do momento que ele começou a ensinar, a partir do momento que ele começou a corrigir, a partir do momento que ele começou a doutrinar. Enquanto dava pão e peixe, era aplaudido. Enquanto tirava Lázaro da sepultura, chamava dentre os mortos a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Enquanto curava os enfermos, colocava os paralíticos para andar, limpava os leprosos, ele era aclamado pela multidão. Queremos uma religião e um evangelho que só nos faça coisas e feitos maravilhosos. Mas quando ele dizia: tome tua cruz, renuncia ao mundo, segue-me e terás um tesouro nos céus, então as coisas logo começavam a mudar. Quando ele acalmou a tempestade, aqueles que ali estavam puderam dizer assim: realmente ele é maravilhoso. Quem é este que até sobre o vento e o mar tem poder? Ninguém era como ele, ninguém fazia o que ele fazia, ninguém parava o mar, a tempestade como ele parou. Os feitos de Jesus são inigualáveis, ninguém nunca fez com as proporções que ele fez. Realmente ele foi Deus aqui andando entre nós, Deus entre os homens, Deus escondido em simplicidade, Deus se humanizando para redimir a raça humana, Deus comendo um peixinho, Deus tomando um cálice de vinho naquela festa de casamento. Era Deus. Deus dormindo em um barco. Era Deus. O tempo inteiro Deus. Deus homem, Deus divino. Era Deus escondido ali dentro. Deus pedindo à samaritana um copo de água. Deus perguntando se tinham alguma coisa para comer no sermão da bem-aventurança, para alimentar a multidão faminta. Era Deus o tempo inteiro escondido ali dentro de um véu, e o mundo não pôde ver, como até hoje o mundo não pode ver, que Deus habitou em Cristo, como Paulo disse em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O mundo não pôde ver, como o mundo ainda não pode ver. Deus esteve em Cristo de tal maneira que Jesus disse em João 10,30, eu e o Pai somos um. Deus habitou em Cristo, mas de tal maneira, que em São João capítulo 5:43, Jesus disse assim, eu vim em nome de meu Pai, o Filho com o mesmo nome do Pai. Em Mateus 1:21, quando Gabriel visita a Maria, ele diz assim a ela, dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. O filho chamou Jesus, mas João 5:43, esse mesmo filho, quando estava agora adulto e pregando o evangelho, diz que o Pai colocou o seu nome nele. Quer dizer que esse filho chamado Jesus não veio com outro nome, senão o nome do Pai. E este mesmo filho chamado Jesus, que veio com o nome do Pai, assinando a mesma rúbrica, a mesma assinatura do Pai. São João 14, versículo 26, Jesus certa vez pregando disse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Jesus disse, todas as coisas estão afunilando neste nome. Eu vim com o nome do meu Pai. O anjo Gabriel disse que o nome do Filho seria Jesus. São João 14, 26 diz que o próprio Espírito Santo não viria com outro nome em outro nome, senão em nome de Jesus Cristo. Então fica fácil para compreender
É uma revelação, você precisa ver, é uma revelação. São Mateus capítulo 28, versículo 19, a Bíblia Sagrada assim diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, começando de Jerusalém, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, Jesus mandou batizarmos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Qual é o nome do Pai? Está muito fácil. São João 5,43. Jesus disse que ele veio com o nome do seu Pai. Então o nome do Pai é Jesus. Qual é o nome do Filho que Jesus mandou batizar no nome dele? Está fácil. Mateus 1,21. Gabriel disse a Maria: não sou eu que estou dizendo, que o nome do Filho é Jesus. Mas Jesus mandou em Mateus 28,19 também batizar no nome do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? São João 14,28 diz que o Espírito Santo, o Consolador, ele também virá, mas é em nome de Jesus Cristo, com o nome de Jesus Cristo. Portanto, Pedro entendeu, Atos 2,38, que o nome do Pai é Senhor, do Filho é Jesus, do Espírito Santo é Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo, o nome dessa divindade única é Senhor Jesus Cristo. Tudo se afunilando naquela pessoa bendita, naquele Cordeiro de Deus, naquele que se entregou para nos resgatar, para nos conceder a vida eterna. Por isso que o apóstolo São Pedro disse em Atos 2,38: arrependei-vos, pois, e cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, pregador, não há uma contradição aí na Bíblia? Jesus, em Mateus 28,19, mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que Pedro, quando recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo? Será que ele não errou, pregador? Não. Pedro conhecia João 5,43. Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai. Pedro conhecia Mateus 1,21. O nome do Filho é Jesus. Pedro conhecia João 14,26. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Pedro, ele entendeu que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, porque Isaías 9,6, na escritura que lemos de abertura do nosso programa, o profeta Isaías disse: um menino se nasceu, falando de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, quer dizer, o versículo diz que ele é filho. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem é o menino? Não é Jesus? É chamado de filho. O nome do filho é Jesus. Jesus mandou batizar em nome do Filho. Qual é o nome do Filho? Jesus. Isaías 9,6, Mateus 1,21. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E será o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte e Pai da Eternidade. Jesus mandou em Mateus 28,19 batizar-nos em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Para sermos batizados em nome do Pai, Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz que o menino que ia nascer lá na manjedoura seria o Pai da eternidade. O nome do Pai é Jesus, o nome do Filho é Jesus, o nome do Espírito Santo é Jesus. Este é o nome dado para os homens serem reconciliados e obterem vida eterna. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que o Senhor Jesus, ele mesmo disse que não há outro caminho. Pedro disse em Atos 4,32: nenhum nome há debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Se você quer, está interessado em salvação, venha reconhecer a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha reconhecer o nome do Senhor Jesus Cristo como aquele que reme os seus pecados, aquele que apaga as tuas transgressões, aquele que abre portas. Venha reconhecer
o nome do Senhor Jesus Cristo como a única chave que pode abrir a porta do reino dos céus para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e que Ele não caia nunca no teu conceito, mesmo te chamando para uma caminhada mais estreita, mais apertada com Ele, mesmo te chamando a renunciar o mundo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não deixe Jesus cair no seu conceito, não deixe Jesus deixar de ser este maravilhoso conselheiro, este maravilhoso Deus, este príncipe da paz, este Deus forte. Não deixe Ele sair do teu coração. Venha servi-lo, venha escutar a sua voz e então terás vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.